E gente, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Bíblia em Casal. Bom, da última vez a gente fez a leitura de Gênesis 20 e agora vamos conhecer um pouquinho sobre Gênesis 21. O Senhor foi bondoso com Sara, como dissera, e cumpriu o que lhe prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época marcada por Deus, e Abraão lhe deu o nome de Isaque. Ao filho que Sara lhe dera, Abraão deu o nome de Isaque. Quando Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, como Deus lhe havia ordenado. Estava com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. O menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaque foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, o filho que esta dera a Abraão, estava rindo de Isaque. E disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do filho dela, pois o filho da escrava jamais será herdeiro com o meu filho, Isaque. Isso perturbou demais Abraão, pois dizia a respeito do seu filho. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaque que a sua descendência será considerada. Mas também do filho da escrava farei uma nação, pois ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns mantimentos e uma vasilha de couro cheia de água e os entregou a Agar. E, pondo-os no ombro dela, despediu-a com o menino. Ela partiu e foi vagar pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensava: não posso ver o menino morrer. Ela começou a chorar em voz alta. Deus ouviu o choro do menino e o anjo de Deus do céu chamou Agar. O que aflige você, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Levante-se, pegue o menino pela mão, pois dele farei um grande povo. Então Deus abriu os olhos dela e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino e cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Ele viveu no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma esposa do Egito. Por aquele tempo, Abimeleque ficou comandante do seu exército. Disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Agora, jure-me diante de Deus que não trairá a mim, nem a meus filhos, nem a meus descendentes. Jure que será leal comigo e com esta terra onde você tem vivido como estrangeiro. Abraão respondeu: eu juro. Abraão, porém, reclamou a Abimeleque sobre um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Abimeleque respondeu: não sei quem fez isso. Você nunca me contou. E só agora estou vendo isso. Então, Abraão deu ovelhas e bois a Abimeleque e fizeram um acordo. Abraão separou 7 cordeiras do rebanho e Abimeleque perguntou: o que significa essas 7 cordeiras? Abraão respondeu: aceite essas 7 cordeiras como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar passou a chamar-se Berseba, porque os dois fizeram um juramento ali. Depois de fazerem um acordo em Berseba, Abimeleque e voltaram à terra dos filisteus. Abraão plantou uma tamareira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno, e viveu como estrangeiro na terra dos filisteus durante muito tempo. Amém. Qual é o resumo do capítulo? Vamos para o resumo? Bora lá. Então, no resumo de Gênesis 21, Deus cumpre sua promessa e Sara finalmente dá à luz a Isaque, mesmo sendo idosa. Abraão circunda no 8º dia e o cria com alegria. Após Isaque ser desmamado, Sara vê Ismael zombando e disse que ele e ela diz e exige que ele e Agar sejam expulsos. Deus confirma a Abraão que Isaque é o herdeiro, mas promete cuidar de Ismael. No deserto, Agar chora, mas Deus ouve o seu clamor e providencia água. Ismael cresce, se torna arqueiro e vive no deserto. Abimeleque reconhece que Deus está com Abraão e propõe um pacto. Eles fazem um acordo em Berseba e Abraão invoca o nome do Senhor, reconhecendo como Deus eterno.
Amém! Vamos lá para a imagem de hoje? Vamos dar uma olhada no que temos de imagem. Olha que lindo! Essa imagem tá linda. Essa imagem está muito bonita. Sara, Abraão e Isaac. E provavelmente Agar. E Ismael, né? Ismael. Decisão de Sara, né? Decisão de Sara da escrava para Abraão, porque não queria esperar o tempo de Deus. Muito legal, muito massa essa imagem. Eu acho que daqui já me sabe o que me salta os olhos assim nessa imagem? Eu acho que é um aprendizado para a vida. Não importa o tempo. O tempo é relativo, né? O que você acha que é para você hoje pode não ser. Pode ser amanhã, pode ser daqui a um mês, pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 10, 20, 30 anos. Mas o que é para acontecer, o que é para ser, né? As promessas de Deus. Eu vou usar assim, as promessas de Deus, o propósito do universo, ele vai acontecer se realmente você estiver disposto a cumprir. Eu vou parar do achismo aqui. Eu acho que me saltam muitos olhos é que nós temos o livre-arbítrio, que é o poder da escolha. O que eu decido hoje seguir vai definir muito o meu futuro amanhã. Abraão e Sara, por mais que Sara tenha duvidado, mas Abraão, ele decidiu seguir esse caminho, né? Confiar em Deus que haveria um filho, que esse filho seria o filho da promessa. E depois de 100 anos, né? Porque ele teve Isaac com 100 anos, aconteceu. Então a reflexão que fica qual tem sido a tua escolha diante de tantas propostas que a vida tem te apresentado? Né? Será que você realmente tem escolhido plantar árvores que tenham e deem bons frutos? Ou você tem pegado atalhos e plantado e feito uma plantação, na verdade, que é uma plantação que você retira as plantas, né? Retira os frutos rapidamente e a plantação não consegue vingar, né? Eu acho que essa palavra para anos vindouros. Então, eu acho que aqui é um aprendizado de vai acontecer, independente do tempo, se você fizer a escolha certa, né? E eu acho que é importante lembrar isso que você está falando. Você está disposto a esperar? Também. Porque o nosso tempo não é o tempo de Deus. Né? Às vezes às vezes não é. Às vezes a gente quer que aconteça amanhã e vai acontecer 10 anos depois. Às vezes a gente quer que aconteça imediatamente e talvez não aconteça. Então tem essa questão também de o tempo é extremamente relativo. Uma coisa que a gente vem fazendo, né, que inclusive eu aconselho todos quem quiser fazer, é sempre a gente tá perguntando, né, ao nosso grande oráculo se faz sentido fazer tal coisa, se faz sentido continuar ou parar tal coisa. Então esse exercício acho que é muito interessante de deixar Deus participar mais da vida da gente, não só no momento de oração, não só no momento da missa, do culto, que seja, né, mas do dia a dia, né? Então, a gente tem feito, não toda vez, lógico, mas sempre está tentando incorporar, né, essa jornada. Tem uma coisa do que tu estás falando que agora me veio assim à mente. Que às vezes a gente começa um projeto e aí você fica naquela, meu Deus, será que o projeto é de Deus? Será que o projeto não é de Deus? Nossa, são tantos desafios. Eu acho que independente do projeto, é sempre um desafio a gente tocar esse projeto. E às vezes a gente fica naquela, será que eu devo continuar ou não? Enfim, esse projeto está muito desafiador, eu vou parar, eu vou desistir. Tá dando muita treta, muito erro. Muita coisa. E você pergunta para Deus, a gente está experimentando isso, né? E hoje me veio aqui à mente uma resposta que a gente recebeu hoje, que tu me mostrou, de uma pessoa que comentou nesse canal aqui, que tem sido difícil, gente, a gente gravar, né, ter disposição, até porque a gente não trabalha na área evangélica, né, nós temos outras profissões, então tirar um tempinho para gravar, para fazer toda a produção, desafiador. É sempre desafiador, mas teve uma pessoa que deixou um comentário aqui, que começou a assistir nosso canal e está sendo impactada, e isso foi muito legal, assim, porque foi uma resposta, ela não sabe, mas foi uma resposta, assim, para que a gente pudesse continuar e tal, por mais que fosse difícil, né? E aí, falando disso, eu acabei de lembrar agora que eu achei muito bacana. Legal. Pois é, pessoal, e aproveitando, né, quem quiser, deixa um comentário aqui pra gente o que vocês estão achando dos episódios, das imagens, que a gente vai adorar ler e responder pra vocês. Mas é isso, pessoal, então a gente se vê no próximo episódio. Tchau, pessoal.